Estamos aqui mais uma vez para uma live de Facilities e hoje a gente está com um convidado muito especial, mas eu vou pedir para cada um se apresentar para vocês saberem quem é quem. Então vou começar por mim. Eu sou a Carolina da Milclean, Carol, né? Ninguém me conhece como Carolina. É verdade. Da Milclean, do grupo Milclean. Nós estamos no mercado há 20 anos, 21 precisamente. E trabalhamos com limpeza, com todo facilities, o nosso forte sempre foi limpeza. E a gente vai focar hoje um pouquinho mais essa live na área de limpeza, né? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Meu nome é Natália, eu sou CEO do Grupo Paineiras. A Paineiras está no ramo há 33 anos, é o ramo de terceirização também, assim como a Carol. E hoje também eu estou no posto de vice-presidente administrativo financeiro aqui da Abralimp. Até agradeço a Abralimp por nos abrir as portas, né? E a gente está fazendo essa live aqui para vocês hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, gerente comercial da Lecor. A Lecor tem mais de 10 anos no mercado de muitos serviços. E pode se apresentar, Sasha. Obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Certamente vai ser bem interessante poder conversar com vocês sobre aquilo que eu faço há tantos anos, né? Então, eu sou o Sasha, da Alpha Tenant, uma empresa que nasceu como brasileira, 75 anos no ano passado, e foi comprada pela Tenant americana e completou este ano 150 anos. Eu não tenho tudo isso de idade ainda, pelo menos. Ainda mas não. Eu já estou nesse mercado desde que eu me conheço por gente, de certa forma, porque meu pai também estava nesse mercado. Então eu sempre brinco que o que eu conheço na vida profissional é limpeza. E limpeza mecanizada, que eu acho que é o que a gente vai falar hoje. Bastante, né? Acho que antes de começar a falar da parte da limpeza mecanizada, porque a gente fala muito de indústria 4.0, a limpeza 4.0, eu acho que nós que somos os prestadores, a gente podia falar um pouquinho da nossa percepção de mercado, como é que a gente sente, como é que está a aceitação do cliente, como é que está na Paineiras, na Milclean. A sua qual que é? Na Lecor. Lecor. É porque ele trocou agora, gente. Então, Esqueceu. É novo. Antes que eu fale o nome errado. Fala aí então você, Nath, como é que você sente? Bom, quando veio esse tema eu fiquei bem assustada, né? Nós três aqui, o Sasha tava ali, mas não no nosso grupinho ali conversando. Eu falei, gente, acho que é um tema muito complicado pra gente falar na limpeza, na prestação de serviço e tudo mais. O que eu enxergo hoje dessa indústria aí 4.0, né, é a gestão em tempo real. Acho que é isso que o cliente quer. Então, isso que a gente tem trazido bastante. Quanto à robotização, maquinário, isso já chegou, já temos maquinários de ponta no Brasil. Isso melhorou muito a nossa produtividade, né? A parte sustentável também, os maquinários aí com bateria de lítio, isso o Sasha vai poder falar melhor. Isso é muito mais sustentável do que a cabo, né, e tudo mais. Mas quanto à produtividade em si, eu acho que é meio complicado a gente estar falando de maquinário, de robotização. Os maquinários impostos no Brasil é tudo muito caro ainda. Então, assim, eu estava lendo uma reportagem recente de um robozinho que está lá no aeroporto de Brasília. R$500 mil um robozinho, que ele produz 1.200 metros. Então, assim, é impossível hoje a gente falar em trocar um ser humano, lá o nosso auxiliar de limpeza, por um robozinho. O que você está enxergando aí, Carol? Eu concordo também com você. Eu acho que tem muita coisa que a gente já está usando, porque é o que eu falo, né? Se a gente não se modernizar, a gente fica para trás. Sim. Mas eu acho que é uma modernização que tem que vir devagar, não pode ser muito de sopetão. Até porque os nossos colaboradores, eles não estão 100% preparados para receber tanta tecnologia assim. A gente sabe que os nossos colaboradores, eles são pessoas mais simples, que alguns começaram a ter celular agora. Eu tenho algumas que têm 50 e poucos anos de idade, umas senhorinhas que não têm acesso à tecnologia. Eu não posso chegar para ela e falar, olha, a partir de agora é o QR Code, você não vai, porque às vezes tem umas que não sabem nem ler e escrever, gente. Eu vou ter que falar a realidade, né, que funciona assim. E trabalham muito bem, são muito queridas, são excelentes funcionárias, etc. Mas assim, o que a gente tem usado na Milclean, que tem ajudado muito, a gente tem sistemas de geolocalização que facilita, de coisa de fazer check-in. A gente usa mais essa parte de tecnologia mais para encarregado, supervisor, gerente. Para gestão do contrato. Para gestão do contrato, a gente usa bastante.
Dentro da Milclean, hoje é um sistema totalmente integrado, a gente usa o TOTS, que também vai de encontro um pouco a essa questão aí Na Paineiras nós também usamos TOTS. Então, eu acho que, e a TOTS traz muita coisa, então a parte de DP, hoje é tudo informatizado, é via WhatsApp, tira foto, já chega, já entra pro Fluig, então tudo isso ajuda muito, e na questão do cliente, com o cliente, hoje muitos clientes já exigem a mecanização, pedem no contrato que tem que ter tais e tais máquinas com tais e tais, e isso pra gente ajuda. Porque numa concorrência, se tá todo mundo cotando a mesma coisa, fica uma coisa mais justa, e eu acho que assim fica mais fácil. Porque às vezes eu coloco 3 máquinas, meu concorrente não coloca nenhuma, ele entra e eu não entro por causa disso. O que eu acho legal também é que assim, o maquinário agora, muitos clientes já estão conhecendo melhor os maquinários, né? Que antes não conheciam. Eu acho que assim, eles estão tendo mais acesso à nossa feira, até a internet, né? Tudo isso facilita, e aí eles já conhecem, eles falam, eu quero tal máquina. Claro que nós somos os detentores do conhecimento técnico da limpeza, e a gente pode sugerir, não, olha, tal máquina é muito boa, mas eles já sabem muito bem isso. E eles exigem isso, né, como você falou. Como é que funciona na sua? Existe muita tendência, né, hoje, quando a gente fala de 4.0, as tecnologias, as lavadoras autônomas, a gente enxerga hoje um pouco distante, né? Principalmente para nós que somos os prestadores de serviços, mas a gente está sempre conectado, né? A gente está sempre vendo, né, as inovações, a gente está sempre no radar e buscando trazer isso para os nossos clientes, né? Hoje, dentro da Lecor, a gente já utiliza algumas ferramentas. Um grande exemplo, a gente tem drones para fazer inspeção de manutenção em telhado. Então eu já não coloco um colaborador em risco para fazer um inspecionamento de telhado, ou também jardinagem de grandes locais que você precisa fazer uma mensuração, mapeamento, colocar o que é adequado. Então eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, ela é uma tendência. Nós, como prestadores de serviços, temos que nos adaptar a elas. Claro que a realidade hoje de imposto, até o Sacha está aqui, depois ele vai comentar conosco como é, segurando, né, a dificuldade. Calma, você é o próximo. Qual que é a dificuldade? Mas nós, como prestadores, a gente convoca, né, as empresas que produzem tecnologias para estar perto da gente. Só que aí a gente esbarra num momento que muitos estão buscando redução de custos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui também de tudo isso. Sacha, você Posso agora... falar um pouquinho? A voz é sua, Sacha. Bom, eu acho que uma forma aqui, para introduzir talvez um pouco esse tema, é fazer um comparativo com o que todos nós convivemos todos os dias. Então, muitas vezes eu faço apresentações, palestras, e eu gosto de perguntar para quem está ali se eles mecanizam a limpeza na própria casa. E aí, quando eu faço essa pergunta, 2 ou 3 levantam a mão. E aí eu falo, bom, então agora eu vou reformular a pergunta dando uma pequena informação. Quem lava a roupa no tanque? E aí tem aquele sorriso generalizado e eu pergunto... Vou perguntar de novo, alguém aqui mecaniza limpeza em casa? E aí todo mundo levanta a mão, porque todo mundo tem uma máquina de lavar roupa. Só que a minha avó não tinha, ela até teve depois, mas no começo ela não gostava da ideia de ter. Porque ela dizia que ia estragar a roupa, porque não lavava tão bem. Hoje em dia, alguém de vocês aqui... Os antigos, Sacha, vou até te interromper. Eu acho engraçado, a minha avó também, claro, não tinha, né? Até minha mãe por um tempo não teve. Mas minha avó hoje, ela tem máquina de lavar, mas ela faz questão de ainda ter um tanquinho. Sem dúvida. Mas é isso, a gente vai estar nessa transição eterna, sempre. O tanquinho, e o tanquinho é aquele tanquinho mesmo, elétrico. Ele bate ali, melhor, ela gosta, né? e ela fala, não, tem que ter um tanquinho. Mas por que é legal? Porque tem roupas que, de fato, se você colocar na máquina, vai estragar. Sim. Então, assim, tem uma solução para todo tipo de situação. Sim. Então, quando a gente volta para o nosso mundo da limpeza, hoje... Se a gente for explorar e olhar cada contrato que vocês têm de limpeza, a grande maioria não usa nem a lavadora de piso tradicional. Às vezes eles até têm a máquina lá, mas acaba, eu tenho medo, com a enceradeira é melhor, é mais rápido, lava melhor.
A gente cansa de ouvir essa informação, assim como o tanquinho não lava melhor. E aí cultural, alguém vai falar, não, claro, mas enceradeira lava melhor mesmo. Mas por quê? Porque ele inclina a enceradeira, fica 3 horas passando no mesmo lugar. Se você passar 3 horas a lavadora no mesmo lugar, você também vai ter uma lavação igual à da enceradeira. Então eu acho que esse paralelo é legal de fazer com a evolução, que é o que você estava falando. Perfeito. A tecnologia está vindo, ela vai mudar o nosso mundo, já está mudando há muito tempo, mas é uma questão do timing. E aí, para o que você falou, a Carol falou, eu acho, da questão do tempo para chegar a isso aqui, né? Não, foi a gente tem uma evolução que é lenta, mas que vem acontecendo. A Alfa começou com lavadora de piso há quase 30 anos atrás. Antes disso eram os aspiradores. Os aspiradores, na época que a Alfa começou, há 75 anos atrás, era uma coisa assim de uau, aspirador, né? Em vez de ficar na basinha, um aspirador. Tanto é que a gente comprava um aspirador para casa, era uma coisa rara, não é todo mundo que tinha. Hoje, todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Eu acho que a lavadora de roupa vem antes do aspirador. Sim, mas com na certeza, sequência vem o aspirador. Quando você pensa na lavadora de piso, há quase 30 anos atrás, as primeiras que a gente trouxe, causou um alvoroço no mercado que as pessoas falavam, nossa, isso vai tirar o emprego dos nossos colaboradores, que horror. E eu tenho um caso específico que eu passei uma semana dentro de uma loja de supermercado, toda noite trancado, porque eles lacram, né? Para fazer um projeto, para ensinar a mecanização. Depois de 2 meses desse projeto rodando, o colaborador que antes fazia a secagem do piso com 2 rodos, com um já é difícil, com 2 rodos, ele veio e falou, seu Sacha, eu precisava falar com você, minha esposa pediu para eu te falar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? O que ele vai falar? E ele falou, olha, eu queria dizer que a minha esposa disse que a nossa vida melhorou muito. E eu, e onde é que eu estou entrando nessa história, né? Exatamente. Ele passou a ser o operador da máquina. A prestadora deu um pequeno aumento para ele, em função dele passar a ser um operador, pela responsabilidade deu menos trabalho, de cuidar daquela máquina. Ele passou a fazer a lavação da loja em menos tempo, com mais qualidade, porque antes o que acontecia? Aquele monte de água ia para debaixo das gôndolas e passava a noite e o dia escorrendo de volta. Sim. Então sempre tinha que ter alguém com mop lá secando isso. Quando você tem uma máquina fazendo o processo que não joga água para baixo das gôndolas, faz a limpeza de uma forma igual todas as noites, em todos os lugares, isso trouxe para ele um conforto. Ele chegava em casa, parava de brigar com a família, passou a dormir melhor, passou a sentir menos dores. Então, tem esse lado humano que às vezes as pessoas querem, não, precisa ter emprego. Mas é um emprego tão maluco, né? Um emprego tão cansativo, que não faz sentido. Por que você vai ficar fazendo esse tipo de trabalho quando sim existem máquinas que podem ajudar? Auxiliar, né? Elas não vão substituir, elas vão auxiliar. Com certeza. Ela auxilia na produtividade, né? Ela traz eficiência. Então você, ao invés de ter aquele time com 2 rodos grandes secando, você vai colocar uma lavadora de piso, né? Então a tecnologia ela traz essa evolução no processo de limpeza. Sim, e eu acho que isso o legal, por que eu estou falando disso, né? A gente está falando do hoje. Óbvio, a nossa intenção aqui é falar do amanhã. Então, esse hoje eu acho que ainda falta muita coisa para ele acontecer de fato. Ainda não é como a lavadora de roupa que todo mundo tem. Não mesmo. E vai chegar nesse ponto. Vai chegar. Um dos Demora fatores. um pouquinho, mas vai chegar. E outro fator que eu acho que tem uma dificuldade, e aí onde vocês trabalham arduamente, que eu sei no dia a dia, e sempre que vocês quiserem a gente pode ajudar muito, é convencer o cliente final de que o contrato por cabeça não funciona. Tô certo? Não. Você precisa contratar A solução de limpeza. Cada solução aí, tem A um gente está preço. contratando o espaço limpo, né? Então, mas eu tenho uma pergunta. solução. A gente... Eu bato muito nessa tecla, eu creio que todos nós, né? Que a gente quer vender solução. Aí a gente pega o cliente que fala, tá bom, eu aceito a solução. Mas com 40 pessoas. Não, mas tem que ter 40. E se faltar eu quero a reposição em menos de 2 horas. E se não sei o que, eu já pego e já falo assim, olha, a gente vai remanejar as pessoas, a gente vai repor se de fato tiver necessidade, se for impactar no resultado do dia. Mas eu não vou, porque eu não prometo que eu não cumpro.
Então, se tiver necessidade, eu vou repor. Mas, mas isso vai estar em contrato. Daí, se está em contrato, não tem muito o que fazer. Mas a gente tenta convencer. Aí, se vocês têm algum estudo, alguma coisa que diga que uma máquina diminui tantas pessoas do contrato? Ou alguma coisa que comprove para que a gente também consiga usar de argumento? O que tem é a produtividade da máquina. Então, você tem máquinas desde uma enceradeira, que às vezes a enceradeira é a melhor solução, né? Se você tem um lugar de, sei lá, 50 metros quadrados, não faz sentido você ter uma lavadora maior. Hoje em dia até já tem lavadoras pequenas que fazem esse tipo de serviço também. Questão de fazer conta, custo-benefício. Mas hoje a gente tem uma máquina que faz, digamos, 500 metros quadrados por hora e uma máquina que faz 10 mil metros quadrados por hora. Então, claro, eu não vou colocar essa máquina de 10 mil num lugar que tem 3. Sim. Nem cabe a máquina. Mas num centro de distribuição, 100 mil metros quadrados, você precisa ter uma máquina desse porte. Sim. E aí você está me perguntando, isso vai trocar por quantas pessoas? Puxa, se eu tenho vou usar o centro de distribuição como exemplo. Imagina fazer a lavação desse centro de distribuição todos os dias, o centro de distribuição inteiro na base da enceradeira e do rodão. Nossa, não vai precisar. Mas tem muito lugar que ainda faz. Faz. Muito. E vou te falar que eu fui para um centro de distribuição em Minas Gerais. Que era assim. Vou falar sem dar não. Aqui a gente não conta era ainda Santos, mais incrível, porque eles tinham uma solução que veio da época industrial na Inglaterra, que talvez vocês já ouviram falar ou não, que era assim, eles jogavam água no chão, serragem serragem primeiro no chão. Mas aí é para sugar óleo, não é? Mas não tinha óleo. Não tinha, o óleo que tinha era da empilhadeira. Então assim, não é um costume, alguém aprendeu dessa falou forma, que era assim que funcionava. Porque fazia a limpeza na fábrica dessa forma, e aí foi contratado para fazer a limpeza num centro de distribuição e passou a fazer da mesma forma, que ele aprendeu. Sim. Qual é? Joga a serragem, depois de jogar a serragem, joga a água, e depois no rodão, joga isso para fora da doca e aí recolhe. Você imagina a quantidade de pó que tinha nesse lugar. Aí a gente entrou com o processo de mecanização, de lavação, fizemos durante um mês inteiro todo esse processo e no fim desse mês foi muito legal, porque um dos feedbacks que a gente recebeu foi do RH. O número de pessoas doentes diminuiu muito. Muito. O local era muito insalubre. O pessoal da operação... Desnecessário. Sim, isso que é o pior. O pessoal da operação, eles reduziram uma linha que eles tinham de limpeza de produto antes de mandar embora. Porque todos os produtos tinham muito pó. Não era um pouco, era muito pó. Então eles tinham toda uma área de separação, eles tinham que levar todos esses produtos para uma área de limpeza para finalmente despachar. Era uma indústria, né? Eles reduziram, era um centro de distribuição. Eles reduziram toda essa área. Depois você me conta qual é, que você curioso. Só depois que acabar a live, viu, pessoal? Ô, Rê, tem alguma pergunta relevante que você possa puxar aqui nesse assunto? Estão perguntando o que há de novo em tecnologia para limpeza autônoma e o que elas beneficiam em produtividade e sustentabilidade. Já foi algo que a gente já entrou, mas acho que a gente pode... Acho que cabe aí. Quem mandou a pergunta foi a Verônica Oliveira. Obrigado, tá, Verônica? Bom, Verônica e todos os demais, que existe já há anos? Na verdade, há mais de 20 anos existem empresas que fazem máquinas autônomas, ou seja, um robozinho que faz o processo de limpeza. Qual é a grande dificuldade? A primeira é custo, você mencionou logo no começo. Sim. O custo, porque você precisa ter um payback para fazer sentido, então o custo é a primeira questão. A segunda questão é a segurança. Assim como a indústria automobilística, que todo mundo imaginava que hoje a gente já estaria voando sem pôr a mão no volante, não chegamos lá ainda. Já existem veículos que são semi-autônomos, mas tem que ser assistido. Essas lavadoras já têm uma programação, algumas você precisa de semanas para fazer o mapeamento do local, colocar isso na máquina e aí ela vai começar a fazer o processo. Qualquer mudança de layout passa a ser um problema. Por quê? Porque você tem que reprogramar, né? Mas demora semanas para programar dependendo da máquina, sim. E dependendo do tamanho. Essas são as se primeiras. Se tem um buraquinho ali, você tem que avisar que tem um buraquinho ali. Você vai mapeando. Eu estou falando das primeiras que surgiram, isso 20 anos atrás. Sim, tá.
A outra questão que era interessante é que muitas dessas máquinas eram robôs incríveis, mas estavam aprendendo a lavar. Eram empresas absolutamente fantásticas na questão de robotização, mas não necessariamente de lavadora de piso. Porque não é tão fácil, por incrível que pareça, assim, são máquinas caras. Um exemplo que eu gosto de comparar com a indústria automobilística. Não sei se vocês sabem quanto produz uma fábrica qualquer aqui no Brasil, uma Fiat, uma Ford, uma dessas. Vocês têm noção de quantos carros eles produzem por ano? Não. São muitos, chegam a milhares por dia. Sim, são uma quantidade absurda de veículos. São 200 milhões de habitantes e certamente daria para ter um carro para cada um, né? Pela produção que se faz. Quando a gente olha para as lavadoras de piso, a gente vende no Brasil, entre lavadoras e varredeiras, somando 2 produtos, entre todas as empresas que vendem aqui no Brasil, em torno de 5 mil. Então, 5 mil por ano. Então é muito pouco. Se considerar que tem o quê? 100 mil empresas. Eles têm que comprar mais de você, Sasha. Fica a dica. Eu não posso chegar nessa conclusão. Era algo que a gente estava comentando antes de entrar na live, que a gente tem muito prestador de serviço, né? No Brasil, a estimativa é que ultrapasse a marca de 100 mil empresas de facilities. Nossa Senhora. Se são vendidos no Brasil 5 mil máquinas, se cada um comprasse uma, seriam 5% das empresas. Sim. E a gente tem que pensar também uma coisa, eu acho que nesse mercado, assim, eu tive no Vale do Silício, fiquei lá 10 dias no ano passado. E falando só dessa coisa de inovação, indústria 4.0, e a minha conclusão que eu cheguei do final de tudo é que precisa ter uma mudança de mindset, tem que mudar a cabeça das pessoas. Sim. Então, e tem que mudar a cabeça de todo mundo, desde o cliente até o fornecedor, até o prestador. Porque se não mudar a cabeça, as coisas não vão evoluir, vão continuar como estão, não tem jeito. O cliente quer, mas aí chega o meu funcionário e é resistente, não quer. Aí eu vou e compro para agradar o cliente. Mas daí meu funcionário não usa. Então, assim, não é? É um negócio que e aí pergunta, você acha que vai ser já? Eu acho que não vai ser já. Eu vou nas feiras, a gente teve na feira, né? Você estava lá. Na ISA, né? Sim. Você vê os robozinhos e tal, mas assim, conta pra gente como é que funciona a questão de imposto, que é um absurdo. Que a mão de obra ainda num país de terceiro mundo é mais barato do que uma automação. Do que mecanizar, né? Aí o que eu acho que a gente tava, então eu falei das máquinas lá atrás, hoje a evolução, o que as empresas identificaram? Então posso falar em nome da Tenant, o que a Tenant fez? Ela decidiu pegar uma máquina existente, que está há anos no mercado, portanto é uma máquina que tem lá, já foi provada de formas inúmeras e melhorada para realmente ser uma lavadora de piso. E automatizou essa máquina, que é uma T7. Ao automatizar essa máquina, eles perceberam, primeiro a Tenant tentou fazer um jeito que a própria máquina ia fazer um mapa da região, ela ia decidir como é que ela tinha que lavar tudo, para realmente só alguém lá apertar o botão e ela fazer tudo sozinho. É uma loucura, você precisa de uma tecnologia tão avançada para fazer isso que não tem como pagar. Então a Tenant se associou a uma outra empresa que se dedica exclusivamente a isso. E aí o approach foi muito diferente. O approach foi o seguinte: primeiro, onde que são guardadas as máquinas? Normalmente é no terceiro subsolo, tem que pegar elevador, uma dificuldade rampa. enorme. Então assim, imagina se você fosse fazer uma máquina que sai sozinha do depósito para ir para começar a lavar. Ela vai apertar o elevador, né? Escolher. É melhor deixar ela lá, né? É melhor. Então... Mas esse é o ponto. Olha o custo dela você guardar num lugar desse, né? Você não tem hoje o lado arquitetônico dos edifícios não está preparado para isso. Não, de jeito então isso vai demorar. Então eles adaptaram ao que existe. Então o que acontece? É uma máquina que você senta, vai dirigindo do depósito terceiro do subsolo, pega elevador, rampa, 2 curvas, chegou no lugar que tem que lavar. Aí tem um QR Code na parede, ela faz a leitura, ela sabe onde ela está. E aí o operador, a pessoa responsável pela máquina, ela faz o circuito de lavação que tem que ser feito de um trecho, finaliza, faz o do outro lado, finaliza, faz outro, finaliza, faz outro, finaliza. Então uma área aqui, digamos 6 mil metros quadrados, separou lá em 4 áreas iguais e fez cada um dos circuitos. Toda vez que ele dá o start, a máquina sabe onde está,
faz aquele primeiro trecho que foi ensinada. Entendi. Aí ela manda um aviso pelo celular, terminei o primeiro. Ele vai até lá, vê se precisa trocar água. E tudo isso a máquina... teve vários fabricantes que inventaram que a máquina pode fazer tudo sozinha. Mas de novo, ela vai pegar o elevador? Ela vai pôr água. Não, ela vai lá colocar água, trocar, jogar a suja fora. Tem uma pergunta de um outro fabricante, que é o Ricardo Nogueira da Tufan. Eu acho que entra bem nisso que a gente está falando. Como fabricante, importador de equipamentos, sabemos da dificuldade de mão de obra qualificada para a operação. Neste cenário de automação, quais são as medidas para preparar e qualificar a mão de obra de programação do equipamento? Então, aí eu aproveito essa pergunta para terminar o que eu estava comentando da máquina, da forma como a Tenant desenvolveu. A qualificação é a mesma daquele operador do dia a dia. Pelo contrário, você vai tirar ele daquele trabalho repetitivo, que é ficar em cima da máquina durante 3, 4 horas por noite, normalmente, né? Com sono, e aí com frequência você vê o cara no celular dirigindo. Sim. Pode bater. Tá no supermercado, justo na área de vinha, quando manda uma coisa super interessante, que ele dá aquela olhada, um monte de vinho no chão. Então você pega essa pessoa e fala, ó, hoje presta atenção, faz direito. Ele vai fazer os circuitinhos e ele não precisa fazer. Aí o que ele vai fazer é apertar o botão de start e ele vai continuar fazendo aquilo que ele fazia, que é levar a máquina lá para baixo, tirar água suja, pôr água limpa e faz o próximo pedaço. Porém, enquanto a máquina está fazendo esse processo, ele pode continuar fazendo coisas na limpeza, ou seja, você tira ou são mais difíceis. Sim. Então, dá um exemplo, olhando para a janela que tem aqui ao lado, o batente da janela, a máquina não vai limpar. Sim. O cantinho do lado da parede, a máquina não vai limpar. Então você tem essa pessoa que teria que fazer isso de qualquer forma, adiantando o processo de limpeza. Então a máquina não está excluindo o operador, ela está dando tempo para que esse operador faça a limpeza mais qualificada, que exige o cérebro humano. Talvez um dia faça um robô que faz tudo isso. E eu ouvi dizer, Sasha, não sei, você deve saber, se não souber também a gente pesquisa e depois vê. Que, por exemplo, nos Estados Unidos a máquina automatizada é liberada em shopping, aeroporto, tranquilo, mas que no Brasil ainda não pode por questão de segurança. Isso existe ou é mito? Não que eu saiba, eu acho que é mito. Tanto é que no Brasil, acho que são 3 ou 4 lavadoras autônomas que existem, e até onde eu sei, nunca tiveram nenhum tipo de restrição. Mas já temos no Brasil clientes utilizando essas lavadoras. Isso. Aí, desculpa a minha forma de ver, é um marketing fantástico. Eu não acredito que se paga. Não, sim, mas estou falando assim, hoje você, da Tenant mesmo, né? Já que está nós não temos a máquina no Brasil essa é a pergunta, ainda. não tem. Desculpa. A Tenant vai ter a partir do ano que vem. A gente está trabalhando para ter a partir do ano que vem. E por que a demora? Porque vários dizem, mas por que você já tem nos Estados Unidos? Sim. A gente já vendeu mais de 2.000 máquinas operando em vários clientes, por que não tem no Brasil? Porque justamente você passa a ter uma complexidade que é o cérebro da máquina. Entendi. Essa máquina está se comunicando o tempo todo. O tempo todo ela está se com comunicando Wi-Fi, com o servidor. alguma coisa. Ela ou pode ser 4G ou Wi-Fi, enfim, ela tem várias plataformas de comunicação. Mas por que ela precisa se comunicar? Ela está atualizando o software constantemente, principalmente em questões de segurança. Entendi. Então ela está mandando a informação para a central. Porque se ela não for atualizada, ela pode atropelar alguém, né? Ela poderia ter algum problema qualquer e não ser identificado. Então ela está sempre mandando a informação para mostrar que ela está em ordem. Ela passa por diversos testes, enfim, tem várias questões. Essa comunicação é incessante. Ela tem que ser conectada full time na internet. Não full time, porque senão às vezes num shopping center tem um lugar que não tem conexão e você teria um problema. Mas o ideal seria, pelo menos uma vez por dia, você colocar num lugar que ela possa fazer essa comunicação. Então ela vai fazer o upgrade do sistema, vai mandar a informação e com isso você começa a ter outros ganhos que são muito interessantes, que é saber onde você já limpou. É isso que eu ia perguntar. Como que você limpou. A gente pode chamar, como inteligência artificial embarcada? Sim, sem dúvida. Deixa eu fazer uma outra pergunta quanto a isso, né? A gente tem mais perguntas ali, mas assim, você consegue então ter uma gestão online do que ela tá, onde ela já limpou e tudo mais. Na tela do computador.
absolutamente. Você tem lá Ela tem um programa como se fosse o nosso Ajuda, QR né, gente? Code, e aí ela fala, olha, já foi Imagina- limpa tal área. Hoje, o maior cliente global de máquinas autônomas é o Walmart. Eles compraram mais de 1.500 máquinas, esse ano já estão comprando mais máquinas de novo. E o que eles estão conseguindo fazer? Primeiro, uma constância na limpeza que não existia, porque antes dependia de cada equipe. Tem gente que tá com preguiça, o outro faltou, não Tá doente, foi, dor de barriga, a não máquina faz. quebrou. Hoje, se a máquina No nosso quebra, caso, teve eles ficam enchente. sabendo imediatamente. Nosso colaborador não chegou. Teve enchente Nossa, ontem. caos, né? Foi um caos, teve Caos. enchente, nosso Nossa. colaborador chegou, a máquina tava fazendo. Mas tinha que ter pelo o menos eles um, né, pra conseguem colocar ela no identificar? lugar. Se a máquina não funciona, não lava naquele dia, a central imediatamente questiona. Por que não lavou? Porque não precisava, estava limpa. Ok, tique, não tem problema. Não, a máquina quebrou. Por que você não chamou assistência? Entendi. E eles começam a ter um levantamento. A outra questão que eu acho super interessante. O dedo duro essa máquina, então. Ela é um dedo duro. O Facilities é Todas ótimo, viu? as Beleza. Facilities, compra. Fazem tudo para ter um dedo duro. É, Tudo com certo? certeza, O é a QR ideia. Code da vida, Exatamente. tudo isso é um dedo duro. Então a máquina passa a ser mais um. E o que é interessante é que a gente começou, um dos testes que a gente fez antes da máquina autônoma no México, a gente fez com o IoT da vida, né, o rastreador das máquinas. 50% das máquinas a gente avisou as lojas de que a gente estava monitorando e 50% não. Então ninguém sabia qual estava sendo monitorado. Não. A a gente máquina falou, que tava- você Ah, eu você tô falou, entendi. monitorando, Monitorando. você não. Você, quer dizer, Entendi. você não falei nada, né? Sim. Aí o que aconteceu? As máquinas monitoradas tiveram um desempenho incrível. As pessoas que sabiam Claro. que estavam sendo monitoradas Sim. tiveram um desempenho Sim. incrível. Aonde não se sabia, você podia identificar quais eram as lojas que eram limpas diariamente da forma correta e várias outras limpavam uma vez por semana, Tá vendo? 2 vezes por semana. Mas então, isso pra gente é Muito ótimo. bom. Sim, sim. Seria perfeito, Eu acho porque que hoje já tem algumas máquinas com GPS que a gente sabe se usou, se não usou. Tem uma pergunta aqui da Lívia Lourenço. Ela tem um Instagram Minha Vida de Facilities. Pessoal, seguem a Lívia, tem conteúdo muito bom. Ela está perguntando como traduzir para o dia a dia das operações o futuro do trabalho e as novas tecnologias. Quais os impactos na gestão de facilities? Vou deixar vocês começarem, depois eu falo. É um pouco disso que a gente tá falando mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que com a informação, né? Hoje você tem lavadoras que possuem dados. Então o Facilities ele consegue, através desses dados, mensurar produtividade, mensurar o tempo de limpeza, como aquela equipe você vai direcionar hoje as pessoas para um trabalho mais fino. Eu acho que para o Facilities é extraordinário. Acho que a tecnologia 4.0 ela traz maiores informações, mais dados precisos do que você só ter um QR Code para você apontar e falar que limpou, mas a máquina ela já te dá que ela executou essa tarefa. E eu acho que hoje tem muita questão do... O cliente hoje não quer mais o ambiente limpo, ele quer muito mais do que isso, né? Você pegar 20 anos atrás, você tinha que entregar uma coisa... Hoje eles querem indicador, eles querem gestão à vista, eles querem quantos faltaram, quantos não faltaram, turnover, se não tem turnover, tudo isso, a tecnologia ajuda a gente. Eu acho que na realidade essas máquinas é mais um meio, mais um recurso, exatamente, mais um recurso de gestão que eles vão ter em mãos, né? E vocês acham que muda o futuro do trabalho, essas máquinas? Hoje, para nós, prestadores que têm a mão de obra que vai executar essa limpeza, como que vocês veem isso? Ser humano, você disse? Isso. Eu acho, na minha opinião, vai demorar, mas eu acho que vai diminuir o número de pessoas, porque quanto mais a gente automatizar, menos vai precisar de gente. Mas não é que não vai precisar mais de gente. Por exemplo, você pega a máquina de lavar, que você estava falando da sua avó. Ainda a gente tem roupa que a gente tem que lavar na mão, porque não tem máquina. Tem que pôr a roupa lá E dentro. alguém tem que Sim, pôr a roupa lá exatamente. dentro, tem que tirar a roupa lá dentro, tem que apertar o botão, tem que ver se é edredom, tem que ver se é cobertor. Então, não vai deixar de ter pessoas. Mas eu acho que as pessoas também precisam, e eu falo isso muito lá na Mas eu acho que é uma Argentina. tendência, né? Eu acho que é diminuir
esse tipo de mão de obra, a máquina vai estar trabalhando mais, a produtividade, como a gente falou, vai estar sendo maior, porém essas pessoas vão começar a ter empregos um pouco melhor, né? Perfeito, é onde eu ia chegar. Exatamente. Eu acho que assim, a gente passa... qualificação. Exatamente, a gente não vai ter aquele auxiliar de limpeza que só vai lá, limpa um banheiro, limpa um chão. Não, ele vai ser um condutor, não é nem condutor, né? Vai ser um operador de máquina. É o responsável pela máquina. Exatamente. Tem o operador de máquina e tem o da autônoma, ele é o responsável pela máquina. E eu acho importante a gente frisar que essas máquinas, qualquer tipo de máquina, elas são muito caras. Então a responsabilidade daquele condutor, né, daquele operador de máquina é muito grande. Custa muito mais que um carro popular. Nossa. Tem máquinas que, Sim. assim, como eu falei no começo, né, uma das máquinas custa 500 mil, mas tem máquinas de 100, 200, 300 e por aí vai, de 1 milhão. Ai, 1 milhão. Quanto vai custar a máquina autônoma? Já tem uma noção no Brasil? A nossa expectativa é que vai ficar entre 250 a 300 mil reais. É cara, né? É um alto investimento. É caro, sem dúvida. Se põe a depreciação disso, quanto Sim. vai o contrato, Então, gente? acho que a forma, primeira coisa, essas máquinas vieram para ficar, né? Como a gente falou. O que tem de bom nisso? Provavelmente vai começar a aumentar a quantidade, o volume dessas máquinas, e isso vai fazer com que todos os fornecedores de peças comecem a ter volume, comecem a baixar custo. Sim. Então a tendência é que o custo dessas máquinas vão baixar. A longo prazo, abaixa. A longo prazo, sem dúvida. Quando a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, que é onde a gente já tem bastante conhecimento desse mercado, já vale a pena. Realmente, quando você coloca na ponta do lápis, faz sentido, a máquina se paga. Não é em curto prazo, mas a máquina se paga. Aqui no Brasil, pela conta que a gente tem feito, se você olhar simplesmente redução de custo com mão de obra, com água, com químico, o que quer que seja, ainda não se paga exatamente. Mas se você começar a colocar outros fatores, por exemplo, a manutenção dessa máquina, ela deveria reduzir drasticamente. Quando a gente olha para uma máquina que tem um operadorzinho, eu brinco com todo respeito que a peça que vem logo depois do liga e desliga, ela às vezes até não proposital, mas é descuido, cair de uma doca. Quantas vezes uma máquina não cai de uma doca? A gente tem vários exemplos. E se ela é autônoma, ela não vai cair. Ela Você não vai cai, ter ela não, feito não um tem mapeamento como cair. Tem seguro para essas máquinas? É uma curiosidade. Se tem seguro? É. A gente não faz. Nós, olha, uma como máquina Alfa, de não 200 fazemos. mil a gente faz no seguro de um carro, tudo Mas bem, tem de clientes que assalto fazem. e tudo Tem mais, clientes né? que fazem. Daí faz muitos com clientes que seguradoras. Daí você consegue fazer. Mas nós não fazemos, sim, a gente Um até nicho tem de máquinas mercado que aí nós para seguradoras, locamos. né? Sim, sem dúvida. É um As bom máquinas nicho. que nós locamos, nós somos a seguradora, vamos dizer. Entendi. Por outro lado, se é um mau uso, teoricamente o cliente que Tem que teria pagar, que sim. arcar, né? Então, as máquinas que saltam de docas não é comum. Mas Ainda bem. Mais alguma aí, Rê? A Maiara Moleiro está nos assistindo, obrigado, viu? Maiara, a Maiara está perguntando quais as habilidades vocês acham que o profissional de facility deverá ter na era da indústria 4.0. A gente está falando das nossas habilidades. O que vocês acham que o facility ele vai ter que adquirir aí como novos skills para conduzir essas novas tecnologias? Maiara trabalha comigo. Claro que ela faria uma pergunta inteligente. Né? É importante essa pergunta, né? Quais são os skills? O que você acha, Nath? Que são os... O que a pessoa vai precisar ter para essa novidade que vai vir para o mercado daqui a um tempo? Ela perguntou ali o facility, né? É. O nosso gestor de contrato. É uma boa pergunta mesmo, que de verdade Eu acho que o principal a primeira coisa é ele ter flexibilidade e mudança de mindset, porque se eu deixar a pessoa pensando do mesmo jeito o resto da vida, adaptabilidade. vai ter que se adaptar ao novo, gente. Porque eu percebo isso lá na Mil Clean, o povo que tá me assistindo vai saber. Eu falo muito que a gente tem a parte comercial de produto, né? E aí eu bato na tecla, falo, pai, já tá na hora de fazer e-commerce. Porque não existe mais telemarketing. Sim. Você vê telemarketing ligando pra você comprar as coisas? Todo Pra dia. comprar não, mas pra cobrar. Mas aí é cobrança. E ainda assim a cobrança tá automática. Ainda assim a cobrança tá automática. Porque meu telefone é louco pra tocar e fica assim, senhor, não sei quem. Se for sim, você, sim. diga sim. É pra cobrar. É.
Agora eu também não sei quem que diz o sim, que deve, né? Porque eu sou Carolina. Eu não sei nem que desacerta o nome, porque nunca acertou comigo. Nunca acertou o meu também. Então, e eu sempre falo para as meninas, eu falo, gente, não é que eu quero exterminar o telemarketing do meu cliente, não é isso. Mas a gente precisa se acostumar com o que tá vindo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu só faço compra pela internet. Eu também. É raro eu sair de casa e eu ir para shopping, é muito raro. Tem até aplicativo. Toda semana tem caixinha chegando na minha casa. Então, assim, por que não comprar produto de limpeza também pela internet? Entendeu? Já é uma realidade. Compra roupa hoje. Roupa, tu compra tudo eu compro pela internet. Porque... Porque... Eu tive numa reunião nos Estados Unidos, desculpa te interromper, Imagina. mas que eu acho que é bem legal para mostrar isso. E assim como eu faço a pergunta de quem mecaniza em casa, a pergunta era: quem recebe todos os dias uma caixinha da Amazon? Ele começa com uma vez por semana, Sim. 2 vezes por semana até. E tinha gente que levantava no Mas a 7 Karina, dias minha de irmã, semana. que você conhece, ela mora nos Estados Unidos. Ela todo dia chega a caixinha na Amazon pra ela. Ela falou, Carol, até água Compra compra pela tudo, Amazon. exatamente, compra Água, Eu tenho uma amiga que essa refrigerante, semana... gaso, então, sabe, tudo que ela precisa pra casa, ela entra e aí tem aquele Express lá, o Prime, que chega em 3 horas. E o negócio chega assim rapidão. Então vai chegar aqui 1 hora, gente. Não, uma tem amiga, jeito. essa semana mesmo eu tava falando, a gente batendo papo, almoçamos juntas, e aí ela falou, eu não saio mais de casa assim como você. Eu falei, como assim? Ela falou, Natália, mercado. Ela falou, não, essa semana a moça que lava a roupa em casa, que passa a roupa em casa ia chegar de manhã. Tinha uma roupa suja. Falei, puta, acabou a amaciante. Liguei no mercado, né? Fiz lá pelo mercado, eu chamei o rap foi, pegou a amaciante, meia-noite, chegou em casa. Falei, Ela, normal, rap é tudo na Rap vida. é vida. Ela falou, rap é vida. Então, vocês Nossa. sortudos vocês que moram aqui, porque na roça não tem. Eu tenho um comentário do Alessandro Donin, que é um outro fabricante de maquinário, iTen, e ele está comentando aqui para uma percepção dele. Eu acredito que com a máquina autônoma vai diminuir a mão de obra de limpeza, mas por outro lado vai crescer a cadeia de suprimentos para atender essa demanda. Ótimo ponto, eu acredito, concordo plenamente com a questão de aumentar a cadeia. O número de pessoas talvez fazendo a limpeza do piso deve reduzir. Sim. Diretamente, mas indiretamente, é o que o Alessandro está falando, você acaba criando uma nova cadeia. Então você tem, primeiro, a pessoa responsável pela máquina no dia a dia, de abastecer, de pôr o químico. Esse é um. Primeiro é o que só cuida, leva ela no quartinho e traz de volta. Depois você tem o técnico. O técnico vai fazer a manutenção dessa máquina. Você tem um técnico tradicional, que é aquele técnico que vai trocar a lâmina de rodo, desentupir mangueira, trocar o motor. Aí você tem um outro técnico nas autônomas, que é o cara especialista super na questão da inteligência da máquina. Porque se você tem algum dano, você precisa realinhar tudo, você programar. Porque imagina se entorta uma câmera, ela começa a não fazer a leitura e decide pular da doca. Sim. Uma máquina dessa pulando da doca Não. não dá. Não pode. A gente pula junto, né? Certamente você tem aí uma outra função. E quando você tem essa pessoa responsável pela máquina fazendo limpeza de outras coisas, você continua tendo a equipe da limpeza. Mas, como a gente falou antes, muitas vezes você pode pagar um pouco a mais, ela vai fazer coisas um pouco mais nobres. Sim. O repetitivo, o perigoso, é onde os robôs tendem a entrar, em todas as indústrias. Sim. Não só na limpeza. Na fábrica de veículos é a mesma coisa. O soldador, hoje em dia você tem muitos robôs soldadores. Até a gente tem soldador para chassi de máquina há 20 anos já. Tem uma quantidade enorme de robôs que fazem solda. Mas ainda tem um pedaço que tem que ser feito manualmente, porque a programação é muito complexa. Daria até para colocar como exemplo as máquinas que fazem a dobra metálica. Antigamente era no olho, né? O cara puxava lá a alavanca da prensa, fazia a batida, só que às vezes a pressão era muito maior e aí lá na frente você ia ter um problema. Hoje em dia tudo isso é autônomo. O cara só põe a máquina, aperta um botão, aliás, aperta o botão com 2 mãos para não ter que voltar lá, e reduz a quantidade. Mas sim, Alessandra, eu concordo, você cria uma outra cadeia de pessoas mais qualificadas até para ajudarem nesse processo. Talvez vai ter menos gente ali com o pano de chão limpando. Sim. Mas isso é o que a gente quer.
A gente quer melhorar a vida das pessoas. Claro. Ali tem uma pergunta da Célia Vaz que diz assim... O pessoal, desculpa te interromper, o pessoal tá falando que a gente tá distante da câmera. E aí eu queria explicar o porquê tá um pouco distante, pessoal, por conta do enquadramento do Facebook. Então, se a gente colocasse a câmera mais próxima, ela não pegaria nós quatro, tá? Então, só para vocês saberem o porquê a gente tá um pouco distante. E depois eu vou pedir mais no final para a Nathalie aproximar de nós pra gente se despedir. Tá? Mas pode... E o vertical é porque é pro mobile, né? Que porque tem umas coisinhas, pessoal, assim, o Facebook tem que ser vertical, horizontal é para um outro modelo, mas a gente... tem pra hoje, pessoal. A gente tá treinando, tá? Então, só para vocês entenderem. Bom, a Célia Vaz mandou aqui uma pergunta. Já que a responsabilidade dos operadores são grandes, poderia ser melhor pagos? Eu acredito que sim, né? Só que assim... A gente trabalha em cima de uma convenção. Sim. Na realidade, nós já temos uma... O operador de máquina já é uma função diferente de um auxiliar. Então, ele já tem um plus a mais aí. Mas a tendência, vindo tudo isso para o futuro, é que esse operador de máquina, como a responsabilidade dele é muito grande, eu acho que muitas empresas nem colocam o piso, coloca um pouquinho a mais por tamanho responsabilidade, né? A gente sabe o que a gente faz? A pessoa que cuida da máquina, a gente dá um prêmio. A gente dá um aumento na cesta. Porque aí, e assim, é até lindo de se ver os colaboradores, eles cuidam da máquina como se fosse o carro deles. Sim. Você chega e às vezes eu olho e falo, nossa, a máquina tá bonita, quem que cuida? Daí ele vem todo feliz. Não, eu passo até vaselina. Pra ela ficar brilhosa. Sim. Então, assim, e eles cuidam. Tem umas máquinas bonitas, né? E a gente empodera ele e diz assim, olha, a máquina é sua. Você cuida, o telefone tá aqui. E a gente tá fazendo isso e tá sendo muito bacana. E agora, com a questão dos sanitaristas, que eles têm que ganhar uma porcentagem a mais da insalubridade, a gente pode aproveitar até uma dica aí. Sim. Pra gente, como eles ganham mais, a gente também poder dar uma atribuição um pouco mais desafiadora pra eles. Depende do lugar, né? Porque tem alguns locais que assim, quem faz banheiro, só faz banheiro, né? Por isso que tem os 40%. Depende. Senão, Mas é que tem lugar que vai fazer só um pouquinho o banheiro e depois pode fazer outras coisas. Você pode dar uma... E eles se sentem super valorizados por isso. Quando você fala que vai dar umas atribuições a mais. Olha, essa máquina você tem que cuidar como se fosse sua. Os homens gostam muito de cuidar de máquina, né? Eu já ia falar o contrário. Você acha? Eu quase garanto. Então, mas não sei se todo mundo sabe, né? Algumas máquinas eles têm que ter habilitação, né? Habilitação de carro para poder... As dirigíveis, né? Até, assim... Sim, é o ideal, mas não é uma legislação. Não? O fabricante não exige. Quem exige normalmente é a segurança do trabalho, a técnica de segurança. Através da técnica, porque aí ele fala, não, se ele sabe dirigir um carro, ele está apto para dirigir uma máquina. Mas não é uma necessidade. Então não sei se está em convenção, fiquei confusa agora. Desculpa aí, gente, não sei. Mas acho que é ótimo para também não sabia. Em convenção. É porque lá a gente só pega operador de máquina que seja habilitado. É o ideal. É o ideal. Eu treinei uma vez um operador que o tal do cliente da serragem nos deu. E foi muito interessante, porque era um senhorzinho, ele entrou na lavadora assim, e aí eu falei, bom, o senhor vai até o final aqui, quando chegar lá o senhor dá a volta e volta pelo outro corredor. Aí ele chegou no final, ele pôs a cabeça, tipo, vou virar pra cá e virou a direção pro outro lado. E a gente para, tira o pé, não sei o quê, desce daí. Então assim, se ele não tem noção nenhuma, acho que nem de bicicleta ele devia andar. Não, exatamente. Bicicleta você já tem noção, né? Eu acho que facilita a vida quando você põe que tem que ter CNH. Facilita muito. Agora, só voltar bem rapidinho pra questão... Da mulher do homem. Da mulher. Da mulher e do homem. Mulher, né? A gente, na nossa experiência, hoje temos em torno de 1000 máquinas locadas. Quando a gente olha, assim, as máquinas que estão mais bem cuidadas, normalmente são mulheres mais velhas. É mesmo? Por quê? Porque ela tem um apego àquele emprego, ela não quer correr o risco de perder. Então ela cuida muito mais, ela tem um carinho pela máquina especial. Não estou dizendo que os homens ou o resto não cuide. A experiência de vocês. Pela nossa experiência, o índice de melhor cuidado com a máquina é de mulheres mais velhas. A gente tem bastante mulheres mais velhas na minha clínica. Vocês contratam
colaboradoras. Sim, né? contratamos. E Isso elas tem sido- valorizam Elas têm um muito o reconhecimento melhor pela empresa. Valorizam. eu acho. E assim, Nossa, elas tem- têm uma... Ai, como que se diz? Elas são mais assíduas, elas têm um reconhecimento Sim. maior. São E a caprichosas, gente vê né? isso na máquina. É exatamente esse mesmo reflexo que a gente vê na máquina. E os senhorzinhos? Depende. Aí tem muitos que Porque sim. A eu gente tenho tem senhorzinhos alguns. tão fofos lá na Não, a gente tem alguns que ele fala, eu preciso pegar minha Ferrari, eu já volto. Aí ele Ah, vai lá na máquina e sai como se fosse meu. Porque ele tem noção do valor da máquina. E a gente Eu acho tem que que isso é fazer importante. isso. A gente tem que falar, olha, custa tanto, tá na sua responsabilidade. Não que se quebrar você vai ter que pagar, não é isso. Mas quanto mais você cuidar, menos ela vai quebrar e tal. E tem que limpar. Porque às vezes eu chego até o carrinho. Não, e é desesperador, né? Se a gente chegar lá no nosso prestador e ver a nossa máquina tão cara, suja. Não, e outra, Não, a gente cuidado. sabe quanto custou, né? Exatamente. Não, às vezes eu vejo carrinho, né? Tipo, o carrinho da TTS da Rubbermaid é caro. Caro não, é o custo-benefício, né? É o investimento que você faz. Aí você chega no contrato, aquele negócio tá... Sim. O fim do mundo. Eu Dói falo, o coração, nossa, né? mas não dá nem limpo o negócio do carrinho. Tem que pegar, passar uma vapezinha ali, né? Para o carrinho ficar limpo. Então... Ó, vou dar um exemplo, vocês falam da questão de quebrar a máquina, né? Do operador cuidar ou não cuidar. A gente fez um levantamento, uma época, que mostrava que as máquinas quebravam mais de sexta-feira no fim do dia. Por quê? Qual que... Porque normalmente o chamado deixava para ser aberto na segunda-feira E ele não trabalhava. e aí ele não precisava trabalhar com a máquina no sábado e no espertos. domingo. E quando você começava a identificar o tipo de quebras desse maior índice que era sexta-feira no fim do dia, era uma tampa de caneta Bic para entupir a água, eram coisas provocadas para ele. Gente sem vergonha Eu que não- quer faltar trabalho. Então, assim, Exatamente. Sempre tem Sempre tem. gente que vai fazer coisa esquisita, mas eu acho que na grande maioria a nossa percepção com a mecanização é que tem um ganho, que o operador tem um ganho, ele tem uma melhora. Se ele antes lavava na enceradeira e no rodão, ele tem uma melhora de qualidade de vida, é um fato. E aí quando a gente sempre falando do futuro, né, da automação, vai ser outro ganho, porque imagina, é muito cansativo. Não sei se vocês já fizeram essa experiência de realmente até o fim da bateria operando uma máquina. Cansa, é cansativo, É pesado. você fica, e é repetitivo, Sim. né? Aquela coisa de você, ou quando você está sentado, que é mais cômodo, ou quando você está atrás, empurrando, é cansativo. Então, assim, e é uma coisa que não tem um valor específico para o ser humano. Você tem muito mais valor se ele for fazer limpeza de coisas que ele precisa pensar no processo a cada, porque tudo é diferente, né? O chão, põe uma máquina, aí sim, acho que a autônoma ajuda bastante. Tá. Eu acho que o nosso tempo está acabando, mas eu só Acabando. vou te fazer mais uma pergunta aí, né? Perguntaram ali. Acho que tem mais alguns minutinhos. E aí eu vou fazer uma pergunta que estão perguntando Estão para perguntando nós. aí, então tá bom. Aos Ele prestadores vai de perguntar. serviços, vocês acham que o mercado de limpeza profissional está querendo inovar para sobreviver em tempos em que cada vez menos se precisa de pessoas para a limpeza? Vocês já pensaram que daqui a alguns anos vocês podem transformar o negócio de vocês para robôs e outras tecnologias de limpeza? Acho que essa pergunta a gente meio que já respondeu, né? Que assim, tá chegando, vai demorar um pouco, não vai acabar. Principalmente Não o nosso vai. mercado, o serviço de limpeza é básico, é essencial para qualquer lugar, para nossa casa, para uma indústria, para um hospital, para um escritório. Então, É inevitável, mas acho que eu acho que ficar assim, a sem gente, não vai. acho que a gente tem que se preparar para isso, né? Preparar nosso mindset aí, nossa cabeça para essa mudança de chave, mas eu não acredito que vai acabar de jeito nenhum. Nem podemos acreditar nisso, né? De jeito, porque senão, né? Como a gente estaria aqui numa associação de limpeza conversando, né? Não, eles vai continuar existindo, não é? Eu tenho um exemplo, desculpa de novo interrompendo, mas de uma empresa porte pequeno, médio, nos Estados Unidos, que decidiu comprar uma lavadora autônoma. E eles falaram, nós precisamos ser os maiores especialistas dessa lavadora do planeta. Então eles usam na sede deles e estão tentando entender todas as vantagens da máquina para eles venderem a máquina para o cliente. Então eu Eles achei se convencer, super interessante, porque inicialmente o que aconteceu? Eles, eles tinham lá 30 lojas que colocaram as máquinas autônomas e aí eles perderam uma parte do faturamento que eles tinham. Mas isso é ruim. E aí o CEO da empresa falou, não,
esse é o futuro, não tem volta. Então, A o gente que tem que a gente se vai adaptar. fazer? A gente tem que se adaptar e ser o melhor que entende Sim. disso. E correr E atrás aí agora, eles né? compraram uma máquina e estão realmente se aprofundando muito no conhecimento do processo de limpeza com esse tipo Com a de máquina. equipamento. Então eles já identificaram que eles precisam ter técnicos bons, Sim. eles precisam ter peça em estoque, eles precisam isso, precisam aquilo. É nada Estão melhor do começando a vender. que usar eles serem, entre aspas, os próprios cobaias pra ver como é que vai ser pra eles. Sim. pra E aí poder- eles já estão começando a vender para outros clientes o conceito Bacana. como um todo. E não tipo, ai, ferrou, agora dancei. Recepção é Eles uma são coisa, legais. gente, que daqui a pouco, infelizmente, vai acabar. Sim. Não vai ser aquela pessoa sorrindo, oi, o que tem? Mas hoje eu já vou em alguns clientes que não tem mais Não tem, recepcionista. você tem o Que você autoatendimento. chega, tem o autoatendimento, você aperta, já tem o número dos ramais, chama o ramal, Mas você tem chama, eles põem cheguei. até um bonequinho sorrindo. É, sorrindo. é. E aí Então. tá sempre sorrindo. Daí já Ele eliminou. não tá de mau humor, A pessoa da recepção tá de mau humor. É, o bonequinho tá lá com a carinha dele bonitinha. Surgiu Né? um tema que é importante, sustentabilidade com os maquinários. Era essa a pergunta que eu ia fazer aquela hora. Qual é o ganho? É. Bom, o principal ponto de É a sustentabilidade Mônica Oliveira, tá? Desculpa não falar o nome. Mônica, obrigado pela pergunta. é a questão de redução de uso de água e químicos. Então, quando a gente compara lá atrás, quando tinha enceradeira, né? Às vezes era na vassoura, a quantidade de água, e aí Químico, um monte de gente usava sabão em pó, né? desperdício. Aquela coisa, aí fica escorregadio, Sim. não sai tirar nunca mais do chão. Então, a quantidade de água que se economiza fazendo a mecanização tradicional, que a gente tem falado também das lavadoras, já é grande. Quando você tem automação, você passa a fazer a limpeza de uma forma absolutamente ideal. Em que sentido? Quando tem um operador, de repente ele passa 2, 3 vezes no mesmo lugar. Sim. Agora, quando ele faz a programação, ele toma esse cuidado para fazer o ideal. E aí, quando ele manda a máquina fazer, ela vai sempre repetir aquilo. Então, você tem mais uma redução de custo desnecessário. Toda máquina, ela também, cada vez mais, ela tem um lado ecológico, por exemplo. Você reduz a emissão de gases. Você reduz poluição, tanto de químico. Hoje tem máquinas que já produzem soluções de limpeza na própria máquina. E são produtos que não são... Isso, você tem uma linha que o maquinário que ele pega a água do tanque e transforma numa solução de limpeza. Isso, exatamente. Então, ele é o equivalente a um detergente neutro. Uhum. Então, não é que você vai, homogeneizada. desengraxante. É uma água eletrostaticamente alterada. Então, você passa a ter uma solução com positiva e negativa, que durante alguns segundos, quase um minuto, ela consegue remover a sujidade junto com nanoborbulhas, que é o que traz a sujidade para a superfície. Né, borbulha. Né, E aí você passa com a escova e recolhe tudo isso. Mas essa economia que essas máquinas representam em toda a cadeia é muito grande, de fato. Principalmente quando a gente compara o que é o principal que tem no Brasil hoje, que é a limpeza praticamente manual. Né? Entendi. E quanto você falou da sustentabilidade, e quanto à energia? Existe um menor consumo de energia, uma economia? Sim, ótimo ponto também. E isso é uma evolução que vai ser constante, né? Eu acho que o melhor exemplo é a lâmpada de LED. Sim. Quando a gente compara com aquela incandescente, que você Nossa, praticamente viu o incomparável. dinheiro indo embora ali, né? É. Dá pra ver o dinheiro queimando. A gente olha hoje, né? Sim, Quando a gente era Exatamente. criança, eu tava assim, você pensa que eu sou sócio da Light? Exato, apaga a luz! É. Quando você compara o consumo de uma lâmpada LED com essas lâmpadas antigas, é absurdo, é gigante. LED dorme A acesa. mesma coisa acontece com todos os componentes da máquina. Os fabricantes dos motores, das motobombas, eles vêm evoluindo e gastando cada vez menos. Por quê? Porque a concorrência exige isso, né? Então, assim como as lâmpadas foram evoluindo, as máquinas têm evoluído e consomem menos energia. Então, o que antes você precisava uma quantidade maluca de energia para fazer a máquina funcionar, hoje você reduziu isso drasticamente. A Europa é um dos grandes mercados que força isso a acontecer, principalmente com os aspiradores, porque eles colocam lá o máximo que você pode gastar. E a partir daí todo mundo fabrica os produtos para se encaixar nisso. Como a motobomba do aspirador é a mesma que se pode usar, ou a tecnologia é a mesma que se usa nas lavadoras de piso, você acaba tendo esse ganho. A autonomia das máquinas vão aumentando. Sim.
a qualidade das baterias, os tipos de bateria. Hoje em dia tem a bateria de lítio, que te dá uma autonomia muito maior. Vicia, né? Quanto tempo dura uma bateria de lítio hoje numa lavadora? Então, é difícil você, para fazer o comparativo, né? A melhor forma é assim, se a gente considerar que a bateria tradicional, chumbo ácido inundada, que tem que pôr aquela solução, o peso dela é 1. Então, quando eu comparo o custo dessa bateria com o custo de uma bateria de lítio, é mais ou menos, varia, mas em torno de 6 vezes mais caro do que a outra. Agora, a vida útil é em torno de 7 vezes mais. Teoricamente, aí já deveria se pagar. E aí você tem uma autonomia de uso da bateria, onde uma usa 1 hora, a outra vai dar umas 3 horas, 4 horas. Tudo números redondos, né? Aproximados. Esse maquinário ele tem uma vida útil, certo? Sim. Então, como que é a parte... A gente está falando de sustentabilidade, eu acho que todo mundo deve estar perguntando como que a gente faz agora, tá, gente? acabou o tempo. o descarte. A máquina é praticamente toda reciclável. Então, toda a parte plástica é reciclável, toda a parte metálica é reciclável e as baterias, para você ter ideia, hoje a pessoa que cuida das baterias para nós, que dá o fim na bateria, ela paga para receber as baterias. Não é que a gente paga para ele dar fim. Ele paga para comprar a bateria porque ele tem um uso incrível para essas baterias. Que legal saber disso. Então, para a gente é uma sim. forma que ficou muito mais fácil. Antigamente não, a gente tinha que dar um fim. Hoje não. Eles reciclam, eles usam as placas, então a coisa fica bem mais fácil. Tudo sustentável. Bom, eu acho que já deu o nosso horário. Já Estamos estourando, Uma hora né? já, Sasha. Falamos um pouco. E eu vou pedir para a Nathalie vir um pouquinho mais perto, tá? Para o pessoal ver a gente, porque o pessoal falou que a gente está distante. Mas ela não vai conseguir. Vai, Nathalie. Tem um Ó, fio aí, ó. pouquinho. Não tem não. Ela filma um pouquinho a gente assim, ó. Vlupt. Bom, a gente queria agradecer, né? Agradecer a Abralimp pelo espaço, a oportunidade, a cobertura. O Sasha, né, mandou muito bem aqui. Dava para fazer uma live de 4 horas aqui, Sasha. A Carol também, a Nath, que são minhas parceiras aqui de live. Muito obrigado, tá? Nós agradecemos e agradecemos as pessoas que assistiram ao vivo e acho que vão assistir depois também, porque vai ficar no site da Abralimp. Aos facilities, aos amigos prestadores de serviços, os fabricantes. E aí de Plus, né, gente? Aqui, ó, revistinha. Revista de De Plus. Plus, que também tá fazendo a cobertura, que a gente tá ficando famoso A nesse negócio de cobertura, live. né, pessoal? Vocês sabem que vocês podem acessar o site, tá? Então, tudo que tem sobre a limpeza profissional tem lá no portal da revista EG Plus, tá bom? Vale a pena conhecer o conteúdo. Então, todos os prestadores, os fabricantes sempre estão ali produzindo conteúdo de grande qualidade. Diria só acrescentar, dúvidas, mandem para a Abralimp. E aí eles vão fazer chegar nas pessoas que têm conhecimento e a gente vai estar aí para ajudar a responder. Esse é um mercado que está sempre mudando. Eu me lembro dele bem diferente do que é hoje e acredito que vai mudar muito ainda. E eu diria que está numa fase de extremas mudanças positivas. Eu acho que a coisa está ficando realmente muito bacana, melhorando para o ser humano que faz todo esse trabalho, que não é fácil, a gente sabe da dificuldade que é quem está lá na ponta fazendo a limpeza. Então, conte conosco. Quase. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos os facilities que nos apoiam, tá? Que contribuem, que abrem esse para a gente produzir um bate-papo descontraído. A ideia é essa, né? Da nossa live a todo mundo, tá bom? Beijos. Agora pode derrubar. Vai derrubar. Tchau.